Muito bem. Muito bem, pessoal. Saudações a todos aí. Aqui quem fala é André Mancuso, editor do blog Opinião RH, gestor de recursos humanos do Grupo Rumo, presidente do Agrupar, Associação Atibaia Grupo de Recursos Humanos e Região, aí, que congrega aí diversos profissionais de RH de toda a nossa região, sul de Minas, região Bragantina, Grande São Paulo também, Temos mais de 100 empresas conosco aí nesse universo rico de recursos humanos da nossa região. Essa proposta de fazer um blog sobre RH, e o Opinião RH completou 9 anos agora, muito me orgulha esses 9 anos, justamente para acrescentar conteúdo aí para a nossa comunidade de recursos humanos, né? A gente sempre está publicando matérias técnicas de RH, com dicas, informações, desse rico universo aí relacionado aos recursos humanos. E eu vou começar hoje nós vamos começar uma fase bastante diferente, que é um ciclo de conversas com os maiores e melhores gestores de RH, as grandes cabeças da gestão de pessoas da nossa região. E a gente não podia deixar de começar com uma convidada melhor aí, especialíssima, vencedora do Prêmio Agrupar da edição de 2018. Foi isso, Jerusa? Destaque da gestão de pessoas, destaque feminino da gestão de pessoas, pelo seu trabalho aí realizado frente às empresas da região. E vocês já estão vendo ela na tela aí, né? A nossa querida Jerusa Lima, do Hospital Novo Atibaia. Jerusa, já vou te dar a palavra. Quero antes falar um pouco do seu currículo aqui, né? Eu vou apresentar para os nossos amigos, né? A Jerusa atua na área em recursos humanos há 17 anos, formada em psicologia, pós-graduada em negócios, especializada em psicanálise e formada em coach para lideranças. Também atuou em empresas multinacionais, alemãs, americanas, do ramo automotivo, e nos últimos 3 anos assumiu a gerência de RH do Hospital Novo Atibaia, buscando uma expansão do conhecimento na área da prestação de serviços, né? Já a gente vai falar desse giro aí, dessa mudança, Jerusa, que, assim, foi um 360, eu acho, na sua carreira, né? Foi. Primeiro eu quero agradecer, né, pela oportunidade, né, uma grata, eu fico muito grata em poder participar dessa primeira entrevista, fico muito lisonjeada, é sempre muito bom fazer parte, né, das ações, dos projetos do Agrupar, realmente é um projeto e um grupo que tem trazido muita visibilidade para a região de Bragança, para os profissionais de RH, e eu sempre gosto de participar e de poder compartilhar e aprender, claro. Legal, bacana. Então, está apresentada aí a nossa convidada, na primeira edição do Opinião RH no Ar, e agora vamos falar um pouco disso. Você se consolidou, não é, Jerusa, no ramo automotivo aí, muitos anos, posições de supervisão em RH, multinacionais, e aí, de repente, o mercado, e eu digo mercado porque a gente se conversa, as pessoas de RH da região, foi pego de surpresa aí com a Jerusa Lima assumindo aí a gerência de RH do Hospital Novo Atibaia, que é um prestador de serviço aí fantástico na nossa região, os maiores empregadores da nossa região. Fala um pouco dessa decisão e desse giro na sua carreira. Legal. Bom, dos meus 17 anos, né, de carreira, eu sempre atuei em indústria de transformação. Então, comecei numa indústria papeleira e depois só trabalhei em empresas automotivas, autopeças, né? Muito focadas em multinacionais americanas e alemã. É muito interessante porque a gente acaba aprendendo muitas culturas diferentes, né? A gente tem convivência com muitos diversos projetos, enfim. Mas já há alguns anos eu venho pensando em diversificar um pouco a minha área de atuação, justamente para entender quais são realmente as mudanças, né? Enquanto RH, enquanto gestor de RH, você atuando num outro negócio, né? Totalmente diferente do que a indústria. E aí eu me imaginava trabalhar em hospital, né? Eu sempre, antes de eu vir para cá, já tinha lá uns 2, 3 anos que eu pensava, bom, minha próxima empreitada aí, eu vou buscar na área de serviços. Mas eu até imaginava telecomunicações, até varejo de grandes redes e tudo mais. E em hospital, sinceramente, eu nunca me imaginei trabalhando.
Mas aí foi quando surgiu a oportunidade, né? Houve aí uma transição aqui no hospital também, fui convidada para participar de um processo e deu super certo. Estou aqui há quase 3 anos e estou adorando conhecer, né, esse novo mundo que é o mundo hospitalar. Obviamente que enquanto profissional de recursos humanos, os processos não mudam, né? São basicamente os mesmos. Tem algumas peculiaridades de cada CNPJ, né, de cada ramo de atuação, questões legais, trabalhistas, na parte de segurança, até mesmo questões desafiadoras nos processos de contratação, mas os processos são os mesmos. Eu acho que o grande diferencial, assim, a grande ruptura e para mim, evolução mesmo em trabalhar aqui, foi a questão de conhecer o negócio hospital, né, como funciona, quais são as métricas, né, quais são as buscas e quais são os principais desafios. Também é uma cultura hoje, o Hospital Novo é uma empresa familiar, então essa questão cultural é muito diferente quando você sai de uma empresa multinacional e vem para uma familiar. Então, acho que tudo isso é muito rico em experiência, né? E eu posso dizer que vai fazer basicamente 3 anos, estou muito satisfeita, né? Vim justamente um ano antes da pandemia, né? Eu achava assim, nossa, multinacional, da área automotiva, né? O trabalho é estressante, a gente está sempre exaustivo, trabalha muito mais do que... Exato, é muito demandado, e no final das contas eu vim para o hospital bem em meio à pandemia. Mas, assim, foi uma experiência fantástica. Imagino que sim. E conta pra gente, Elza, qual o tamanho da operação no hospital aí? Acho que as pessoas às vezes não têm noção, ciência do tamanho da operação de RH, porque também não é uma empresa só, eu acho que tem outros negócios também do mesmo grupo. Fala um pouco do tamanho, da grandiosidade da operação do HNA na nossa região. Bom, o Hospital Novo Atibaia hoje é o maior, né? É um dos maiores hospitais da nossa região. Nós temos 16 CNPJs, né? Como você disse, não é uma única operação. Então, nós temos o hospital com 1.000 colaboradores, né? Nesse mês, nós fechamos com 1.000 colaboradores CLTs. Temos as clínicas, né? Que prestam atendimentos laboratoriais e consultas eletivas ao redor. Nós temos um laboratório, né, de exames, que é especializado, passou por uma reforma recente. Nós temos recentemente também 4 ambulatórios de medicina ocupacional, que fica locado no centro empresarial, né, de Atibaia, no Brazilian Business Partner. Esse é um novo negócio do hospital, é o mais inovador. Então, é uma operação muito grande. Nós temos também a equipe multi, né, que são os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, que conta aí com mais, em média, 480 profissionais que atuam como PJ, só que a administração deles não é feita pelo RH, é feita por um outro setor de negócios e relacionamento médico. Entendi. E no total de funcionários aí, sobre a sua guarda, sobre o seu setor, nós estamos falando de quantos, em média, Jerusalém? Atualmente, nós estamos com 15 colaboradores, né? Então, nós temos o SESMIT, médico, enfermeira de medicina do trabalho, engenheiro, técnicos do trabalho, temos a parte operacional da administração de pessoal, né? Temos as meninas da folha de pagamento, acabamos de implementar o setor de cargos e salários, comunicação interna, temos a área de desenvolvimento organizacional, recrutamento e seleção. Entendi. E aí nós estamos falando de quantos colaboradores no total, em toda a organização? Em toda a organização no Hospital Novo? Sim. São 1.000 colaboradores. Bastante gente, hein? Ativos, Mas, esses são CLTs, mas os 430, mais ou menos, da área médica. São 408 médicos, e aí eu tenho a equipe multi, que são psicólogos, físio e outras especialidades que compõem ali o corpo clínico. Entendo, é um universo bastante grande aí de vidas, sim, de responsabilidade para vocês, que eu imagino que, né, uma operação desse tamanho. E a minha próxima pergunta
deixa eu ver a minha colinha aqui, em relação, às vezes a gente fala sobre a qualificação de mão de obra para a área da saúde, que é o grosso da sua mão de obra aí. Como que você avalia a qualificação da mão de obra no segmento da nossa região? Olha, nós temos, assim, não só o Hospital Novo, mas eu tenho participado de alguns grupos aí de RH, né, na área hospitalar, a ANAP, por exemplo, tem alguns outros grupos também de Campinas que eu participo, e mesmo os hospitais aqui da região, a gente conversa muito, e a gente tem encontrado muita dificuldade na contratação de profissionais, principalmente da área da enfermagem, né? Nem tanto enfermeiros de nível superior, mas para auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem. Então, assim, eu diria que hoje a demanda e a busca por profissionais, ela está muito maior do que a oferta. Então, hoje as escolas técnicas aqui da região, tanto de Atibaia quanto de Bragança, né, que são as duas principais cidades em formação técnica para esses profissionais, elas não conseguem suprir o tamanho da demanda dos hospitais. Elas né? não estão dando conta, então. Exatamente. Principalmente de 2020 para cá, porque houve uma expansão de leitos, né? Aqui no hospital nós expandimos os nossos leitos de UTI. Eu não sei se é uma curiosidade, que quem não trabalha em hospital não sabe. Quando você vai contratar, como que você faz o dimensionamento do headcount de enfermagem para um hospital? É o número de leitos versus o número de taxa de ocupação de um certo período versus a gravidade dos pacientes. Que interessante, Jerusa. Então, você faz uma conta, que é a gerente de enfermagem, a gente trabalha muito junto, e então, assim, por que eu estou falando isso? Porque quanto mais leitos o hospital tem numa unidade intensiva de tratamento, numa UTI, mais técnicos e enfermeiros ela precisa ter, porque o paciente que está nessas unidades, ele é gravíssimo. Entendi. Ainda mais se a gente pensar e parar na pandemia, né? O próprio paciente COVID, também um paciente que demandou até um dimensionamento maior do que o normalmente feito. Então, isto fez com que realmente a busca pela mão de obra nessa área de enfermagem, ela ficou bastante complexa aqui para toda a região. Entendo. Porque nós expandimos leitos de CTI, a USF, a Santa Casa, todos. Então, a oferta foi muito maior que a demanda. Entendi. E eu sou testemunha disso, pessoal, porque, como a Jerusa bem sabe, no meados de 2020, estive lá internado em junho de 2020 com o Covid e terminei indo até para a UTI. A Jerusa foi super solista e atenciosa comigo, assim como toda a equipe do HNA. Então, eu pude presenciar o cuidado, a qualidade dos protocolos e a quantidade de profissionais envolvidos no meu tratamento ali. Muita gente eu conhecia ali, né? O tamanho da operação realmente e os cuidados, vocês estão de parabéns realmente pelo que foi apresentado aí, realmente é algo, eu diria, muito grande. Acho que, você não me perguntou, mas acho que seria interessante complementar. Logo lá no início, né? No início, entre fevereiro e março, né? Quando iniciou, né? Quando o primeiro brasileiro aqui no Brasil, ele foi detectado positivo no Covid, que foi final de fevereiro, mas só foi divulgado em março, né? Nós já iniciamos aqui, né, um processo, um protocolo, nós criamos um comitê, né, com todas as áreas envolvidas, e esse comitê, ele se reunia semanalmente, e nós criamos planos de contingência, para ações em todos os escopos. Então, a gente iniciou ali a questão da divisão dos fluxos, né, para evitar contaminações cruzadas entre os pacientes Covid e não Covid. Então, alas especiais para atendimento Covid foram criadas. Desta forma, profissionais destas áreas Covid foram muito preparados no início. Nós criamos treinamentos EAD, treinamos em loco, né,
a nossa área de medicina, segurança do trabalho, em parceria com o SCH, que é o nosso setor de infectologia, com profissionais muito competentes. Então, a gente fez todo um processo de treinamento, treinamos e retreinamos todas as equipes, paramentação, desparamentação, fizemos vestiários separados, né? Nenhum fluxo ele se conversava, justamente para não obter a contaminação cruzada. Fizemos N processos de redução de jornada de trabalho para a questão do transporte, home office, enfim, foram várias ações, né, juntamente nesse comitê, e aí, conforme o cenário ia mudando, a gente ia intensificando as ações, ou mudando, ou afrouxando. Ajustes, né? Exatamente. Mas aí foram períodos bastante, assim, estressantes e com muito trabalho para a gente. Eu imagino, eu só posso imaginar. Pelo grau de que atingiu a pandemia, os seus funcionários na linha de frente, uma quantidade enorme de pessoas, como deve ter sido administrar tudo isso aí, né? É realmente muito questão de parabéns. A incerteza, né? A incerteza de não saber o como que as pessoas iam se comportar. Para você ter uma ideia, lá no início, a gente fez um banco de profissionais, porque na nossa concepção, um dos planos, né, de atendimento ao risco era, e se a demanda por profissional for muito grande e a gente começar a perder profissionais? Nós fizemos várias seleções e fizemos integrações, contratos intermitentes e deixamos uma lista de profissional preparados, que se precisasse, a gente contrataria de imediato. Puxa vida, realmente isso é chamado contingenciamento, né? Contingenciamento. Tá certo, muito bom. Agora, saindo dessa parte, mas falando de outra, né? Relacionada à parte de contratação, né? Muitas pessoas, às vezes a gente pega que o HNA é só enfermagem, né? Mas tem todo um universo por trás, setor contábil, setor financeiro, recepção e tudo mais, né? Então, termina agregando aí diversas áreas profissionais. E como que as pessoas como que se dá o processo de recrutamento e seleção no Hospital Novo para aquela pessoa que está nos assistindo agora aí, que está desempregada de repente, como que funciona o processo seletivo do HNA, como que isso está estruturado, e no finalzinho você vai falar quais são os meios para as pessoas se candidatarem para trabalhar aí. Conta para a gente. Legal. Bom, nós temos 2 processos, né? A gente tem o nosso processo interno, que nós temos um projeto que se chama Programa Germinar. Ou seja, é um programa que busca, principalmente, dar oportunidade para o nosso colaborador interno. Então, a gente criou uma forma transparente, por mérito, né, baseada em avaliações, pontuações por realização de cursos, pós-graduação, por absenteísmo, certificações e projetos entregues, né, avaliação de desempenho e as provas teóricas e práticas. Então, a gente, quando tem uma vaga, a primeira coisa que a gente faz é divulgar internamente. E aí a gente faz esse processo seguir, esse processo de seleção interna. Assim, nas áreas operacionais, como enfermagem, recepção, auxiliar de farmácia, é mandatório esse processo acontecer internamente. Nas áreas administrativas, quando são vagas mais específicas, com alguns requisitos mais específicos, que a gente já sabe que não tem candidato interno, aí nós abrimos externamente. Mas sempre tem também o auxiliar de enfermagem ou de farmácia, enfim, que a gente abre externamente. Então, a primeira coisa que nós fazemos, a gente faz uma divulgação via nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, aí nós fazemos as repostagens, nós temos 2 canais, a gente tem um canal via a nossa internet, né, a nossa página do Hospital Novo Trabalhe Conosco, a pessoa pode incluir o currículo dela lá, ou a gente tem um e-mail aqui da área de seleção, encaminha o e-mail. Aí, após esse momento, a gente vai fazer a triagem, e aí, para cada cargo, existe um escopo de trabalho.
né? Até no início da pandemia, até uns 3 meses atrás, nós estávamos realizando 90% dos nossos processos via eletrônica. Olha só. Então, as triagens eram eletrônicas, as aplicações dos testes eletrônicos, currículo, também era um vídeo currículo, uma entrevista, uma primeira entrevista por conferência, e aí os melhores candidatos vinham para uma entrevista presencial, até para não aglomerar, e aí a gente fazia a contratação. Alguns cargos a gente acaba tendo alguns critérios e sendo um pouco mais rígido no processo, como, por exemplo, a área de enfermagem, né? Então, além do teste teórico, a gente também tem o teste prático, que é justamente para saber o quanto aquele profissional sabe ou obteve de experiência, mesmo que no curso, porque a gente ainda contrata muito recém-formado. Tá, entendi. Então, a dica para o pessoal é ficar ligado nas mídias do hospital. Isso. Instagram, LinkedIn e Facebook, é isso? Facebook. As vagas são anunciadas por lá, é isso? Exatamente. Beleza. Então, tá aí, pessoal. O pessoal sempre me perguntam, né, das vagas na região e tal. O hospital não é só a área de enfermagem, né? Tem todo um universo aí de profissões. O nosso turnover na área administrativa, ele é baixo, mas ainda assim... Podem surgir oportunidades, né? Com certeza. Sensacional. Muito bem. Jerusa, agora, se você me permitir, eu vou compartilhar aqui na tela uma apresentação do hospital aí, preparada por você, e conforme a gente for passando aqui, eu vou te perguntar, porque é interessante as práticas, todo o cuidado que o hospital tem dado, pessoal, em relação à sua mão de obra. A gente se fala muito em saúde mental nesses tempos, você imagina quem está na linha de frente, pessoal, mas realmente na linha de frente, né? Então, todo o cuidado que não se deve ter com essas pessoas aí, né? E a gente vai conhecer e entender isso de uma forma um pouco mais dinâmica agora, pela apresentação, dessas práticas, ok? Vamos trabalhar aqui, então, a apresentação da Jerusa. Está aparecendo aí na tela? Sim, agora sim. Tá, ok. Legal. Beleza. Você está vendo bem aí, Jerusa? Então, ok. Eu vou... Só um minutinho. Liberar a apresentação da apresentação. Você está vendo ela de maneira completa aí, inteira? Tá? Tá com uma apresentação slide. Então tá, deixa eu colocar no modo apresentação slide e você vai falando ao fundo, tá bom? Eu acho que fica melhor. Se houver algum problema na transmissão, você me avisa aqui, tá? Agora deu certo? Ainda não. Com uma apresentação slide, não, mas acho que poderia ficar assim, não? Nem agora, não. É que ele está carregando aqui. Ainda não apareceu. Então vai aparecer daqui a pouco. Então, peraí. Vamos voltar no modo normal. Só um minutinho. Pessoal, vocês sabem que às vezes a gente, por ser o primeiro programa, eu espero que vocês me dêem um desconto aí na parte técnica, né? Mas a gente vai melhorando. Só um minutinho, que eu já vou compartilhar. Essa apresentação é super legal, pessoal, porque é a Jerusa falando sobre práticas que eu vejo diferenciadas, né, na nossa região, no cuidado aí com as pessoas, né? Vamos ver se vai direitinho agora. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Aí na tela, está ok agora? Tá, vamos lá. Ok. Bom, vou falar um pouquinho, então, sobre o nosso programa de saúde mental aqui do Hospital Novo Atibaia. Então, nós iniciamos, se você puder passar, a gente percebe que nas indústrias, já nos últimos 4, 5 anos, a gente vem percebendo um aumento de CDF,
né? Então, o CIDF, ele é classificado, né? Ele está na classificação de doenças, né? Classificação Internacional de Doenças, e todos os transtornos mentais e comportamentais, eles estão classificados do F00 ao F99, por isso que a gente fala CIDF. Então, nos últimos anos aí, eu venho percebido, até antes de vir para o hospital, eu venho percebido aí algo que não era comum antes nas organizações, né? Quando a gente fala em medicina do trabalho, segurança do trabalho, o foco sempre foi em saúde física, né? Sim. Até no meu próprio perfil epidemiológico, né? Vou pesquisar o que a minha população tem. Então, a gente sempre viu muitas campanhas de obesidade, tabagismo, colesterol, N campanhas, mas nunca se viu campanhas falando de saúde mental. Dentro do próprio perfil epidemiológico das indústrias, eu desconhecia perguntas relacionadas a problemas que questionassem possíveis agravamentos na saúde mental, né? E aí, então, quando eu me desliguei da indústria, eu já tinha vivenciado lá dentro alguns casos de profissionais com burnout, né? E aí acendeu uma luzinha. Quando eu vim para o Hospital Novo, eu percebi que os atestados CIDFs, eles acabam sendo mais comuns nesse ambiente hospitalar, né? E aí eu comecei a investigar. Nós tínhamos, na ocasião, um programa chamado Plantão Psicológico, né? Que se faziam com estagiários da FAAT, da universidade. E, assim, era um programa de escuta ativa, mas que não dava uma sequência para terapia. E, até então, existia uma busca moderada, não tão forte, mas nós tínhamos essa prática, né? Em 2019, seguimos dessa forma. Quando chegou em 2020, aí se você quiser seguir para o próximo, né? Quando chegou em 2020, nós percebemos, né, uma movimentação diferente relacionada à pandemia. E isso é fato, né? Aí a gente foi estudar um pouco sobre quais eram, né, as principais emoções, né, os principais transtornos relacionados, né? E aí nós começamos a perceber que muito do que estava sendo divulgado, né, por órgãos governamentais, por exemplo, né, ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno compulsivo obsessivo, alimentar, desordem do sono, esse dos principais itens, estresse pós-traumático, muito, depressão, suicídio, dependência de álcool e droga, né, muitas emoções e sentimentos relacionados ao medo de morrer, ficar doente, tristeza, irritabilidade, raiva, frustração, enfim, isso estava acontecendo aqui, né? E aí, a gente começou a receber uma busca, né, um pedido de ajuda maior, né, pelos colaboradores e familiares. Foi então que nós decidimos desvincular o profissional do RH e decidimos contratar um profissional externo da área de psicologia, um prestador de serviços, para atuar aqui conosco. Olha só. Então, nós contratamos uma empresa, né, que veio para cá, então nós iniciamos com um plantão psicológico ainda. Se você puder mudar o slide. Vamos lá. Vai falando, enquanto você toma uma água, eu vou mudando aqui. Então, em 2020, além desse surto, né, das emoções, das ansiedades, da alta procura de ajuda, nós também tivemos vários pedidos de demissão de colaboradores, por medo do enfrentamento, né? Por temer pela família, por temer por deixar o filho, por temer por morar com a avó. Isso lá no começo, onde as pessoas, todos nós, né, a gente desconhecia completamente. Então, assim, por mais que se usasse, né, todos os EPIs, fazendo a higienização no vestiário antes de voltar para casa, muitos temiam, porque moravam com familiares que estavam classificados como risco. Exato, tivemos muitos pedidos de demissões, Mancuso, nesse momento. Exatamente. E aí, em junho, então, nós pensamos, a gente precisa intensificar o nosso programa de saúde mental. Foi aí que
nós iniciamos um processo aqui dentro de terapia individual, né? Então, assim, o terapeuta, ele não só fazia o acolhimento no plantão, mas ele dava sequência, ele dá sequência nos atendimentos. Por quê? O que acontecia antigamente? Muitos dos que vinham, e a gente prestava um primeiro acolhimento e encaminhava para uma terapia externa, a gente perdia o processo, né? A evolução, o tratamento. E aí, mais dia ou menos dia, aparecia o colaborador aqui já com afastamento. Puxa, porque muitos deles acabam não seguindo, né? E aí tem muitas questões que envolvem, né? Tem o plano médico, dá direito à terapia, só que aí tem as questões de tempo, né? De locomoção. Muitos colaboradores que trabalham aqui têm duplo vínculo, então, né? Ter um processo de atendimento terapêutico aqui no próprio hospital para que eles possam utilizar, isso traz para eles um benefício gigantesco. Então, foi isso que a gente fez nesse primeiro momento, tá? Aí, demos um passo a mais, se você puder ir para o próximo. Por quê? Até então, nós começamos a atender de forma passiva. Nós atendíamos quem vinha buscar por ajuda, mas tem muita gente que estava precisando e não vinha. Às vezes por falta de coragem, o tempo, ou por não prestar atenção na própria ansiedade, e depois, quando vinha, já vinha direto para a medicina com algum problema mais sério, né? Verdade. Então, em 2019, né, nós aplicamos aqui o nosso perfil epidemiológico anualmente, né? Acho que todo mundo sabe o que é perfil epidemiológico. Eu não sei se todas as empresas... Para quem não sabe, você não quer explicar? Eu quero explicar. Passa para o slide seguinte, porque assim, é engraçado que eu sempre trabalhei em indústria. Em todas as indústrias que eu trabalhei, obviamente, se tinha um trabalho de prevenção, bem-estar, qualidade, segurança, medicina do trabalho. Mas nós nunca utilizamos o perfil epidemiológico. É mesmo? E no hospital, isto é uma prática obrigatória, né? Então, tem muitos trabalhos que se faz aqui focado para a prevenção da saúde do colaborador, por exemplo, campanhas de vacinação, é obrigatório você trazer a carteirinha e se vacinar, assim como o perfil epidemiológico, né? Que é um estudo que ele busca identificar qual é a composição da saúde do seu público específico, né? Então, a gente aplica um questionário, pode ser de 10, de 15, de 20, no nosso caso aqui ele tem 30 perguntas, e ele vai buscar o quê? Pré-existências de doenças, hábitos diários de alimentação, peso, altura, hábitos alimentares, se utiliza ou não álcool, qual a frequência, e assim por diante. Então, todo ano a gente aplica e a gente faz questões de pré-existência de doenças, como câncer, são perguntas muito específicas, né? Na verdade, o perfil epidemiológico, ele é preparado por profissionais especializados. E aí, ano a ano, ele se repete, e aí a gente faz análise da evolução ou regressão dos fatores de doença, né? E trabalha nesses pontos como programas de prevenção, né? A partir daí, entendi. Isso. Em 2019, foi o primeiro ano que nós incluímos no perfil epidemiológico questões relacionadas à saúde mental. Tá. Começou em 2019. Antigamente, antes de 2019 não tinha. Porque justamente em 2019, a gente começou a perceber, né, ou talvez sempre já era assim, mas houve uma atenção maior nesse ponto. Porque justamente é o ano pré-pandemia, né, Giovana? É pré-pandemia, porque nós tivemos alguns casos, né, de mais graves, muitas buscas, a gente percebe pelo número de atestados, na origem do transtorno, enfim. Aí falei, vamos acrescentar algumas questões para a gente começar a trabalhar realmente não só a saúde física, mas também a mental. Sim. Atrelando aí esse setor, neste momento, à medicina do trabalho. Porque eu vejo que há uma confusão. Muitas empresas trabalham a psicologia, o atendimento psicológico, plantões, linkada à área de desenvolvimento organizacional.
Tá. Por estar relacionado ao comportamento. Sim, ele está relacionado ao comportamento, mas a gente está falando em questões de saúde, né? Então, é a saúde física e mental. Então, hoje, quem é responsável, o setor responsável pela área da saúde física e mental é a medicina do trabalho, tá? Então, esse time de psicologia que eu tenho aqui hoje trabalhando comigo, faz conexão direta com a medicina do trabalho. Eles têm um alinhamento com o pessoal da medicina do trabalho. Exatamente. Bacana. Até porque, assim, nós estamos trabalhando com informações extremamente confidenciais, éticas, e se trata, dentro de uma mesma linha de abordagem, das questões de outros CIDs. Sim. Né? E a nossa intenção é trabalhar com esses profissionais, acompanhá-los e ver a evolução, ver as altas, né? Porque o bem-estar dele mental está completamente ligado à saúde física e à motivação no trabalho. Isso vai refletir lá na ponta, não é, Jerusa? Total, vai refletir na ponta. Na forma como ele vai tratar, atender o paciente, né? Nos cuidados que ele vai ter. Eu li depois eu compartilho com você, mas eu li uma pesquisa que o Google fez, foi uma pesquisa que eles ficaram 5 anos pesquisando. Quais eram os fatores mais importantes para um time de alta performance? E o primeiro fator é a saúde psicológica. Imagino. E depois vinham os outros 4. Porque não adianta, né? A gente sempre escutou falar, problema de casa fica na casa, que está trabalhando. Isso não existe. Nós somos um ser único e integrado. Sim. Né? Bom, enfim, aí no decorrer do programa, né, a gente foi sentindo a necessidade de criar outras vertentes de busca mais ativa, não só a passiva. Espero que o colaborador venha e vamos iniciar a terapia. Aí, se você puder, eu falei do perfil epidemiológico pelo seguinte, o indicador, né, então, junho e julho foram atendimentos, e aí, quando chegou agosto, nós começamos a preparar a pesquisa, e em setembro aplicamos. Jerusa, deixa eu só fazer um adendo. Eu tinha olhado essa apresentação antes da gente iniciar o programa, né? E me saltou os olhos essa oscilação de 2019, que você vai falar sobre isso, né? Mas realmente é de saltar os olhos. Então vai lá. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Quando a gente escuta por aí, né, N matérias, reportagens, falando que a pandemia trouxe muitos problemas, né? Que isso vai gerar por mais alguns anos, vai refletir ali na frente, né? É uma herança que vai se ficar. A comparação que muita gente faz com relação ao pós-guerra é fato. Eu enxergo aqui na minha população, né? Em 2019 e 20, setembro. 2020 nós estávamos ali em meio à pandemia, logo no começo, né? Sim. Então, olha, se a gente fizer uma observação ali, em 2019, de 1.000 colaboradores, nós tivemos 643 respostas. Em 2020, 765, tá? Respostas. Tá. Estas respostas, obviamente que elas se repetem, mas se você olhar a coluna de 19 e 20, cada número, olha o quanto ele cresce. Demais. Então, pessoas... Demais. Exato. Problemas com sono, olha, de 84 para 276. Ingestão, de 27 para 112. Pânico, de 6 para 43. Dor de cabeça, 213 para 452. Tremores, ansiedade, de 128 para 357. Puxa vida, impressionante. Suor nas mãos, nos pés, tensão muscular, medos irracionais, enfim, aí eu fiz a soma. Muscular, né? Uma proporção de aumento ali que está ligado justamente à coisa do estresse, né? Porque aqui é um colaborador só que ele vai dizendo se ele teve ou não. Por isso, o número aumenta. Então, no final, eu somei, né? Então, no final de 2019, nós tivemos 623 incidências nesses sintomas. E, em 2020, nós tivemos 1.783 incidências. Minha nossa senhora, impressionante.
de pessoas que responderam que tinham. Aí, como que nós fizemos a tabulação disso? Então, primeiro, evidentemente, o momento trouxe um prejuízo na saúde mental. Nós fizemos da seguinte forma, e no perfil epidemiológico as pessoas se identificam, né? Sim. Justamente porque depois você faz um contato com ela para um tratamento, seja ele qual for. Então, nós seguimos o seguinte critério. O colaborador que tiver no mínimo 2 ou mais sintomas, nós vamos classificar eles num grupo que nós vamos trabalhar ativamente. Então, 375 colaboradores tiveram 2 ou mais sintomas que eu relacionei aí. Tá? E 77 pessoas foram detectadas como já em sintomas graves. Essas pessoas tinham de 5 a mais sintomas. Que interessante. Tá? Então, aí você começou a separá-los por grupos, é isso? Por grupos, exatamente. Porque, assim, numa amostragem tão grande dessa, a gente tinha que partir o seguinte, uma atuação imediata para quem nós encontramos que estavam muito graves, uma atuação de médio prazo para os colaboradores de 2 ou mais sintomas e atividades aleatórias e abertas para que as pessoas que sintam a necessidade precisem nos busquem. Isso foi interessante porque você criou uma ordem de prioridade, né, Jerusalém? O que era mais urgente, você justamente trouxe para o seu radar, né? Exatamente. E aí foi assim que nós fizemos. Aí no próximo slide, eu coloco um pouco do objetivo e depois eu mostro como que nós definimos. O primeiro ponto, né? Um só psicólogo contratado, ele já não dava mais conta de atender. Olha só, que coisa, já não consigo. Então, atualmente, nós temos 3. 3 psicólogos que, na verdade, foi crescendo e aumentando, porque a demanda, né, foi aumentando, o trabalho foi ficando cada vez mais efetivo, nós precisamos... E Jerusa, desculpa te interromper, mas você aumentou também esse quadro justamente porque começou a dar resultados, porque estava funcionando, né? Claro, com certeza. E assim, esse quadro, não são funcionários nossos CLTs, como eu falei, é uma empresa contratada. Sim. É importante, eu encontrei essa facilidade, ou essa estratégia foi boa, porque quando a gente fala em saúde mental, você fala muito do seu íntimo. Muitas das pessoas dentro das indústrias têm preconceito e têm medo. Verdade. Né, de você falar dos seus problemas por um psicólogo que é do RH. É fato. Então, nós contratamos uma empresa terceirizada, que não tem nenhum tipo de vínculo no hospital, que é neutra, né, que é justamente para trazer a segurança, né, da ética profissional, do sigilo profissional que existe nessa área. Muito interessante. Muito interessante. Bom, então aí, falamos assim, então vamos já incorporar, né, e partir para um projeto mesmo, né, com essa amostragem de pessoas do perfil que nos trouxe, que já tinha essa necessidade, aí nós criamos ali algumas premissas, né, como missão do programa. Então, acolher o colaborador e seus familiares, se necessário, que é o que a gente tem feito, porque, infelizmente, muitos dos nossos colaboradores aqui no hospital perderam pessoas próximas, pai, mãe, irmãos, e isso traz um impacto muito negativo. Focar em cada indivíduo como um ser único. Então, assim, no momento que a gente está vivendo uma bolha mundial, né, do consciente, do inconsciente coletivo, pensando de formas diferentes, você colocar foco no indivíduo e respeitar ele como cada qual, para mim, pode ser que eu supere tudo numa boa, mas eu tenho outro que não vai. Sim. Então, a gente quis priorizar isso e até trabalhar isso com a liderança também. Entendi. Aliviar as tensões momentâneas, gerar maior equilíbrio emocional, né, nos momentos vividos aqui, que não foi fácil, você vivenciou e viu como é, e prevenir doenças psicológicas, que aí o fator é trabalhar na prevenção, a partir do momento que a gente
enxergou e conseguiu mapear o nosso público, né? Aí nós criamos um modelo de trabalho, e esse modelo, ele está sendo aplicado, né? Completou um ano agora, vai completar um ano agora, se você puder ir para o próximo slide. Bom, então, o plantão psicológico, ele ainda existe, porque o plantão, ele busca acolher, é um primeiro acolhimento que funciona como uma triagem e um encaminhamento. Eu posso encaminhar para o médico do trabalho, posso encaminhar para um psiquiatra, ou posso encaminhar para o psicólogo da melhor abordagem para o atendimento, né? Assim começa a terapia individual. Ela é realizada aqui. Hoje nós temos uma sala disponível para os colaboradores, que fica em uma das nossas clínicas médicas, justamente separando o RH do atendimento, para poder gerar uma confidencialidade, né? Uma confidencialidade maior, exatamente. A pessoa se sente mais segura, né? Isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, hoje a gente tem um espaço reservado para eles lá, e o atendimento terapêutico, ele é contínuo, ele acontece semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, e é um processo que pode durar médio, longo prazo. Os que são muito extensivos, às vezes a gente faz parceria com um psicólogo externo do nosso convênio e encaminha. As triagens psicológicas, né? As triagens, elas foram realizadas, a princípio, nos 77 colaboradores graves. Esses todos já foram mapeados, todos passaram pela triagem e foram direcionados, né, para tratamento. Terapia, psiquiatra, e todos 100%. Isso já foi lá no começo, foram nos primeiros 3 meses. Os 375, nós fomos chamando aos poucos. Obviamente, a gente não conseguiu 100%, né, da adesão. Alguns vinham, outros não. Outros que vinham já estavam melhores, mas nós demos uma vazão e acolhemos esses 375. Importantíssimo. Aí, criamos, então, mais 3 formas de trabalhar. Quando você faz uma triagem psicológica, né, desses colaboradores que apresentam indícios, você já apresenta para ele um plano terapêutico, né? Só que tem outros que muitas vezes não precisa de uma terapia individual nesse momento. Então, aí nós criamos grupos terapêuticos, intervenções. Hoje, no hospital, nós temos 2 grupos, o grupo Acolher e o grupo Psicossoma, que é para trabalhar de uma forma mais abrangente e também pode acolher pessoas que não estão necessariamente nessa triagem. Qual a diferença dos dois, Jerusalém? Eu vou explicar um pouquinho para frente, vou explicar. Tá. Então, beleza. Só vou fechar esse último aqui, que é a intervenção em loco, né? Nos momentos mais difíceis da pandemia, é que agora o hospital está bem tranquilo, a gente até desmontou alguns andares que estavam só para Covid, então, graças a Deus, hoje está tudo ok. Mas, nos momentos mais críticos que nós vivemos aqui, os colaboradores do fluxo, eles não conseguiam sair de lá. Primeiro, porque a demanda estava altíssima. Segundo, que a paramentação de EPIs é muito tempo para você colocar, depois tirar. Eles próprios falavam, não dá. Mas eles estavam extremamente estressados, cansados. Aí nós levamos o psicólogo até lá, e aí eram realizadas atividades, eram realizados momentos de conversa nos fluxos, principalmente CTI, nos blocos de internação e no pronto atendimento. Hoje a gente ainda faz isso, só que nesse formato intervenção em grupo, que aí se você quiser passar, eu vou explicar para você um a um. Vamos lá. Começa por aqui? Isso. Então, falando dos grupos terapêuticos, né? Um dos grupos que foi, depois eu vou falar o Acolher e o Psicossoma, mas grupos terapêuticos que a gente abre para as pessoas que não estavam no perfil os 375 buscarem. Então, criamos grupos como, por exemplo, oficina de mandalas. Aí abre para a população e a população se inscreve. Então, é um fundamento, é uma forma de trabalhar, né? Uma forma voltada para a arte, que trabalha as emoções,
Aí, nesse trabalho, foram 5 sessões, e durante as sessões, você trabalha aqueles sentimentos, as emoções da vazão para o colaborador naquele momento, e muitos deles depois acabam se aproximando do profissional e pedindo para entrar numa terapia individual. Que interessante. Aí tem um outro exemplo também. Próximo, vamos lá. Isso, pode ir para o próximo. Isso. Aí nós trabalhamos no grupo também é um setor específico, né? E arte, terapia, com desenhos e tudo mais. Nesse setor específico, a gente estava com um problema de absenteísmo altíssimo. E muitos atestados CDF, muitos. E aí nós iniciamos um trabalho bem legal com eles, de grupo, trabalhando as emoções, os sentimentos, as vazões. Muitas delas também procuraram pela terapia individualizada, tá. E o resultado lá melhorou muito, a motivação, diminuiu o absenteísmo, assim, exponencialmente. Isso que eu ia dizer, Jerusa, tudo que a gente está falando aqui, você sempre acompanhando mensalmente os indicadores, acompanhando, né, o índice de danos, as faltas, né? Exatamente. Ok. Próximo? Então, peraí, vamos lá. Grupo acolher? Isso. Falando um pouquinho, né, da diferença do grupo acolher e do psicossoma. Então, o grupo acolher, ele busca o apoio ao colaborador em loco. Então, a mesma sistemática que nós estávamos fazendo nos setores COVID, né, hoje nós atuamos em alguns setores. É um trabalho que é realizado semanalmente por um dos profissionais que trabalha aqui conosco, e ele vai aos setores e leva sempre uma atividade, né? E o principal objetivo o propósito de acolher, o refletir, relaxar, o escutar, né? E para que eles se sintam abraçados, né? Eu estou aqui, né? E aí, se precisa de ajuda, alguns em alguns momentos estão vivendo ele naquele momento, um momento crítico, aí acaba chorando, aí traz para cá, aí a gente ajuda nesse sentido, sabe? E depois faz um acompanhamento mais próximo. Então, esse grupo nós temos atualmente, né? Atualmente a gente está atendendo nas recepções, no pronto atendimento, internação, blocos 2, 3, CTI e call center. Tá, aqui termina sendo uma coisa mais lúdica, de grupo, ou justamente por isso que é feito em loco, no local? É isso? Na verdade, ele não é um lúdico, não. É um trabalho que você leva um propósito para o dia. Vamos falar sobre luto. Por exemplo, unidade neonatal. Acabou de vir a óbito uma criança. Então, temas fortes, né, Jerusa? A equipe, ela está abalada. Então, a gente leva um momento de reflexão, de sentido para aquela situação. Entendi. Tá? Entendi. Então, são muitos temas que a gente tem a percepção do momento. Sim. E aí leva para trabalhar. Mas é a leitura de um texto, uma atividade simples, né? Que pode trazer a reflexão e o grupo fala. Normalmente são grupos pequenos, né? De 5 ou 6 profissionais. E a gente trabalha em todos os turnos. Todos os turnos? Todos os turnos. Aqui, eu imagino, por exemplo, uma recepção do pronto atendimento e tudo mais, em momentos de pandemia, as pessoas nervosas e tal, a quantidade... Isso aí é um momento de catarse, né? É o momento deles colocarem para fora aquilo que eles estão sentindo. Exato. E é exatamente isso que acontece. E aí você tem um profissional ali, literalmente na linha de frente ali, e sendo despejado tudo aquilo em cima dele, né? É isso. Imagina o preparo que isso, né? Por isso que essa atividade realmente é brilhante, viu? Muito bom. O psicossoma. Bom, o psicossoma, esse trabalho, ele é realizado em sala, daí não é em loco, ele é trabalhado quinzenalmente, também com grupos abertos. Esse grupo, normalmente são direcionadas pessoas que foram triadas lá no perfil epidemiológico, e mais alguns pacientes que estão passando por terapia e que precisam trabalhar esses temas. Então, a gente traz na consciência, né, as emoções do corpo para prevenir doenças psicossomáticas. Às vezes a pessoa está somatizando, tem muita dor de cabeça, tem muita dor de estômago, tem muita ansiedade,
Só que ela não e vai no médico. E isso está, muitas vezes, ligado diretamente ao emocional, né? Exato. Daí, no trabalho em grupo psicossoma, a psicanalista que faz esse trabalho, ela ensina como é o nosso funcionamento psíquico. Olha só. Né? E o quão a nossa desestabilidade emocional vai afetar o nosso corpo físico. Sim. E aí é feito todo um trabalho de conscientização. É uma aula mesmo, é uma conscientização, de ensinar como que funciona. Porque, assim, quando a gente fala em psicologia, doença mental, é invisível, né? Verdade. Ninguém vê. Você está com Verdade. dor de estômago, você vai e faz uma ultrassonografia, aí de repente encontram lá uma úlcera, uma coisa do tipo. Aí é diferente, você está vendo, é físico, mas a psicologia, a doença mental, ela é invisível. Por isso que ainda tem muito preconceito. E as próprias pessoas em si, muitas vezes, elas demoram para perceber que ela está doente, que ela está em depressão. Verdade, é verdade. E aí, esses trabalhos em grupo, é isso que a gente quer buscar. A gente quer dizer assim, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Certo. E divulgar, para que a pessoa possa chegar lá e entender que, de repente, ela pode estar num sofrimento psíquico e não sabe. Tem razão. Porque a maioria não tem conhecimento. Tem razão. Né? Bom, e às vezes a gente vai remediando ali com um remedinho e tal, tudo, e a origem é muito mais, é uma coisa muito mais complexa do que a gente imagina e está ligado aos problemas da nossa mente aí. Bom, além disso, a gente tem também os workshops, né, que, assim, a gente trabalha 100% do hospital, e aí a gente precisa dar uma atenção especial também para toda a liderança, né? Nós já realizamos 3 workshops e tem mais a serem realizados, no intuito de mostrar, né, primeiro, explicar e desmistificar, né, a saúde mental, né, falar o que realmente está acontecendo e que é real, não é invisível, e sim, explicar, orientar, né, até como o líder fazer o acolhimento do seu colaborador em um determinado momento. Falamos sobre isso, falamos sobre entendendo sentimentos e emoções, falamos sobre luto, porque para eles também é muito difícil, além deles segurarem a barra ali do paciente, também tem o colaborador, né? Então, trabalhamos essa questão de uma forma muito orientativa e aberta, com perguntas e respostas, né? Entregamos, né, livros para que eles possam ler, refletir, e assim, a adesão tem sido muito boa, a aceitação do programa tem sido muito boa, os líderes, inclusive eu tenho muitos coordenadores que estão participando do programa, então isso é muito legal. Uma estatística, assim, de adesão, só para te dizer, atualmente, a gente tem aí, em média, 200 colaboradores em processos de terapia individual, e a gente tem mais, em média, aí, de 150 a 200 trabalhando em grupo, mensalmente. São grandes números, hein? São grandes números. Atesta realmente a adesão aí do pessoal. A adesão. Com relação à eficácia, como faz um ano, né, que nós estamos trabalhando de uma forma mais estruturada, com vários projetos, enfim, nós percebemos, assim, que o número de afastamentos por CDF diminuiu. Olha só. Nós tínhamos então, 11. Estatisticamente, você tem a comprovação estatisticamente falando. dos programas, né, Jerusalém? Eu tinha 11, agora eu tenho 8. Absenteísmo. O absenteísmo ainda eu não consegui diminuir por CDF. Ele ainda aumenta. Os meus atestados CDF ainda aumentam mais. Então, isso quer dizer Você atribui isso a algum fator em especial? Não, eu acredito que é a tendência. Lembra que a gente falou que a pandemia trouxe alguns prejuízos para a humanidade, e um deles é a saúde mental? Saúde não, né? A doença mental. Então, assim, eu acredito que isso tudo realmente
traga, não é só isso também, né, Marcos? A gente sabe que já há alguns anos, né, essa mudança comportamental, essa evolução da tecnologia, novas gerações, isso tudo tem impactado um pouco mais e tem precisado um pouco mais desse apoio dos profissionais dessa área. As doenças do nosso tempo, né, Gilson? A Exatamente. ansiedade, o estresse, enfim. No comecinho de 2019, antes da pandemia, eu participei de uma palestra aqui no hospital com os médicos oncologistas. E um deles falou: a pior doença por muitas décadas foi o câncer. No futuro, uma das piores doenças que a gente vai ter é a doença de cunho de transtornos mentais. Olha, que declaração. Isso em 2019, antes da pandemia. Por conta de toda essa mudança comportamental que o mundo está tendo, né? A tecnologia só maximizou, acelerou. Maximizou o que já vinha, sim, né? Verdade. Então, assim, eu acredito, assim, piamente que essa atenção, ela precisa ser tão importante quanto, não é obrigatório você ter um SESMIT numa empresa que cuida da saúde física, que faz o periódico, que faz o programas de qualidade de vida e tudo mais. Sim. A saúde mental hoje está no mesmo nível. Se eu falar para você que hoje eu tenho 2 CIDs ranqueados, né? M e F. Antes era M e F. Foi fazendo assim, ó. Hoje está assim. Assustador. Assustador. Realmente... Você... É uma tendência. Exato. Pelos números, pelas suas estatísticas, você está atestando aquilo que todas a mídia tem repercutido, os círculos de RH, as reuniões que a gente tem assistido, já estavam dizendo desde o início da pandemia. Realmente é confirmação disso. E aí tem todo um trabalho agora, né, Gerusa, que você já começou a desenvolver, e que, pelo que você falou, isso deve permanecer, porque essa tendência vai continuar por um tempo, né? É reflexo, né? É o reflexo que veio e que vai por alguns anos, até em detrimento também do novo perfil, né? Sim. Da nova geração que vem vindo também. Sim. E aqui você tem um indicador de melhoria contínua, o que é isso? Isso. Então, assim, agora em setembro, né? Nosso perfil nós aplicamos todo mês de setembro de cada ano. Em setembro de 2021, nós vamos aplicar novamente, e aí a gente vai ter um comparativo muito legal. Vamos inserir lá naquela terceira tabelinha, né, os números. E aí a gente já consegue ter uma evidência. No final da pesquisa, a gente ainda vai incluir uma pergunta, né? Você, colaborador, foi usuário do programa de saúde mental do Hospital Novo Atibaia? Sim ou não? Legal. E aí a gente vai conseguir checar os desvios, né? Aumentou, diminuiu, quais aumentaram, não, qual foi realmente a evidência, né? Qual é a lógica, né, que eu posso colocar no diminuiu por conta do programa? A efetividade dele, né? A efetividade, porque assim, a adesão, né, o indicador adesão é excelente. Sim. Agora, a efetividade, eu acredito que o perfil epidemiológico seja uma das melhores ferramentas para se medir. Eu acho que a adesão foi excelente, realmente, dado uma coisa nova, um preconceito que nós mesmos, trabalhadores, costumamos ter com relação a isso, e muito, no passado, qualquer coisa que se relacionava à saúde mental, mas eu não estou louco, né, e tal, né? Todo esse preconceito aí. E ou então, tá fazendo... mimimi. Tá tomando tarja preta, esse tipo de piada, uma coisa lamentável. Realmente, pode... eu acho que o número aí, a porcentagem é muito satisfatória. Muito bacana. Então, aí você vai ter o resultado final, a comprovação dos indicadores aí, desses programas todos aí. E principalmente comparando com 2020, que eu acho que é o ano mais punk aí que foi, né, Gê? Exatamente. A novidade, o impacto. A gente teve um pico esse ano também, mas eu acho que em 2021 todo mundo estava melhor preparado já para as contingências, né? Então, acho que as pessoas já meio que se adaptaram, né? Mas aí ficam as sequelas, né? E aí a gente está trabalhando. Sim, sim. Olha,
realmente é de tirar o chapéu aí, é todo esse cuidado aí com o colaborador e todas essas mazelas aí. E a Jerusa... desse projeto, e assim, vale ressaltar que eu tenho profissionais excelentes aqui que prestam serviços, né, a Jaqueline com o time dela, que presta serviços nessa área de psicologia, trabalham com excelência, e obviamente que a adesão, ela se dá por conta da qualidade do profissional. E a Flávia, que é a nossa enfermeira do trabalho também, que é maravilhosa, tem um olhar muito humano, fala com a alma, e eu acho que isso faz toda a diferença. Esse time, essa equipe toda aí, o envolvimento desses profissionais, é o que lá na pontinha faz a diferença junto do colaborador, né? Você deixa uma reflexão aqui, saúde mental é preciso cuidar. Mahatma Gandhi, as doenças são o resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Muito boa essa sua escolha aqui por essa reflexão do Gandhi, Jerusa. Vale refletir, né? O quanto que o nosso pensamento nos leva para frente ou nos deixa para trás, né? Exatamente. É tudo uma questão de ajustar o mindset aí, como é falado no nosso meio de RH, né? Muito bom. Você quer encerrar falando alguma coisa, Jerusa, dando algum recado para o nosso pessoal em casa aí? Realmente foi um primor aí essa apresentação, conhecer do seu trabalho, das coisas que estão acontecendo, um tema tão atual, importante, o cuidado que justamente vocês estão dando para você e sua equipe, a todo esse tema aí, atual e de suma importância. Vou deixar com você agora as suas considerações finais, depois eu vou agradecer aqui os nossos visitantes que vão começar a ver esse vídeo que a gente vai subir no YouTube. Antes da Jerusa falar, só dizer que assim, a gente vai subir esse vídeo no YouTube, no blog Opinião RH, no Facebook também, e vamos deixar à disposição das pessoas lá. Quem quiser, pode assistir a qualquer momento, tá? O link, compartilhe o link com seus amigos. Quem puder, curte o canal do Opinião RH no YouTube, que nós vamos ter um ciclo de conversas com outros gestores daqui para frente. E assim, acompanhem os nossos lançamentos aí e as nossas conversas, tá? Jerusa, antes de você fazer suas considerações, meu muito obrigado. Você foi, novamente, muito gentil conosco em abrir essa série de conversas. Queria realmente trazer um nome consolidado na nossa região, alguém que fosse referência, uma vencedora do Prêmio Agrupar aí, como destaque da gestão de pessoas. E, de antemão, eu já te agradeço por toda a gentileza aí. Eu que agradeço, André. Fico muito feliz, como eu te falei, eu sempre gosto de participar aí dos projetos, das atividades que seu time propõe, eu acho que são muito importantes para a região. Fico muito feliz em poder compartilhar, né, uma boa prática que nós temos feito aqui com os nossos colaboradores e tem surtido efeito. E quero disponibilizar aí para o pessoal contato, né, meu WhatsApp, o e-mail, seleção, sem acento, selecão@hospitalnovo.com.br, para quem se interessar e quiser mandar currículo para nós. Nós sempre temos posições, e aí meu telefone, o WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, quiser vir conhecer o programa, quiser ter mais detalhes de como funciona, eu estou totalmente aberta para ajudar. Que bacana, aí à disposição de vocês, o e-mail selecão@hospitalnovo.com.br é um dos caminhos aí para você também mandar o seu currículo para lá, né, para os processos seletivos do hospital. É isso? Jerusa, então, agradeço a tua participação mais uma vez. Foi um bate-papo maravilhoso. Com certeza as pessoas vão apreciar aí e vão assistindo aos poucos aí nas nossas plataformas, tá? Opinião RH não fez ainda o formato live, vamos pensar em fazer no futuro, né? Mas a gente vai anunciar os convidados e aí vocês podem, de repente, mandando perguntas por e-mail e a gente pode tratá-las nas nossas gravações aí que nós vamos disponibilizar para todos, tá? Deixa eu só ver aqui. Muito obrigado mais uma vez, gratidão. Obrigado a você, obrigado ao Hospital Novo Atibaia disponibilizar você e um abraço a toda a sua equipe lá, maravilhosa, que eu tive a boa experiência de ter lidado com eles, né? Um pessoal bastante
capaz, simpático e tudo mais. Então, acolhedores, né? São mesmo. Eu só quero só abrir uma apresentação aqui, só um minuto. Um beijo, Jerusa. Beijo. Fiquem com Deus. Até lá. Até lá. Pessoal, então aqui, ó, a gente tem... só quero agradecer aos patrocinadores do blog Opinião RH, ok? Que são as melhores empresas prestadoras na região. Eu costumo falar que eu só indico o que eu realmente conheço, tá? E, de antemão, o blog, que completou 9 anos agora, só existe até hoje, é uma fonte de consulta, de compartilhamento e de informação importante da nossa região, por conta desses patrocinadores aqui. Então, agradeço a todos, né, JServe, MT Plus, CETEC RH, Voz Consultoria em Seguros, o Total Grupo, Grupo Expert, a Cabala Uniformes, Total Alimentação, DBO Consultoria, SAP Consultores e Remuneração, Unimed Itatiba, Labortime, Benex, o Coronibio, Escritório de Advocacia, a Executiva, o Contate Contábil, o Escritório Contesini de Advocacia, a Constec Contábil, a Executiva e a MV Assessoria em Gestão de RH. Obrigado a todos vocês, obrigado quem nos acompanhou até agora. Aguarde os nossos próximos encontros aí e a gente vai se falando, pessoal. Um super abraço a todos e obrigado por terem assistido essa primeira edição do Opinião RH no Ar. A gente se vê e fala numa próxima. Um abraço e até mais.